Os milionários descobriram um segredo da Bíblia há muito tempo, mas que a maioria das pessoas nunca percebeu. Enquanto você luta para pagar as contas no final do mês, enquanto você se pergunta por que o dinheiro sempre escapa das suas mãos como areia, existe uma verdade que poderia transformar completamente sua realidade financeira. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza naturalmente, como se tivessem um ímã invisível para o dinheiro? A resposta está em um livro que provavelmente você tem em casa, mas que nunca leu com os olhos de alguém que busca prosperidade real. Os grandes empresários da história sabiam disso. Rockefeller sabia, Carnegie sabia e Napoleão Hill, o homem que estudou mais de 500 milionários durante 20 anos, descobriu esse padrão e o documentou de forma que poucos conseguiram compreender completamente. Hill percebeu que por trás de cada grande fortuna havia princípios que ecoavam diretamente dos ensinamentos bíblicos, princípios que eram aplicados de forma prática e sistemática. Mas aqui está o problema. Você foi ensinado que dinheiro e espiritualidade não se misturam. Você foi condicionado a acreditar que ser próspero é de alguma forma incompatível com ser uma pessoa de fé. Essa crença limitante tem mantido milhões de pessoas em uma prisão financeira desnecessária, enquanto uma pequena elite aplica silenciosamente os verdadeiros princípios bíblicos da prosperidade. Hoje, você vai descobrir como esses princípios funcionam na prática. Você vai entender por que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas também o maior manual de prosperidade já escrito. E mais importante, você vai aprender como aplicar esses segredos na sua vida para criar a abundância que sempre desejou, mas que parecia impossível de alcançar. Napoleão Hill não era apenas um escritor de autoajuda comum. Ele foi o primeiro homem na história a receber uma missão quase impossível: descobrir a fórmula exata do sucesso financeiro. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, desafiou Hill a passar 20 anos de sua vida estudando os segredos dos milionários mais bem-sucedidos da América. O que Hill descobriu mudou sua vida para sempre e pode mudar a sua também. Durante 2 décadas, Hill entrevistou gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e mais de 500 outros milionários. Ele descobriu que todos eles, independentemente de suas crenças religiosas declaradas, aplicavam princípios que estavam perfeitamente alinhados com os ensinamentos bíblicos sobre prosperidade. Eles podem não ter percebido isso conscientemente, mas estavam seguindo leis universais que foram reveladas nas Escrituras milhares de anos antes. Hill percebeu algo revolucionário. A mente humana, quando direcionada pelos princípios corretos, torna-se uma máquina de criar riqueza. E esses princípios não eram invenções modernas. Eles estavam claramente descritos na Bíblia, esperando para serem descobertos por aqueles que tinham olhos para ver. Como está escrito em Provérbios 23:7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Hill compreendeu que essa não era apenas uma observação espiritual, mas uma lei prática da criação de riqueza. A mente que se imagina próspera, que visualiza a abundância de forma consistente e com fé genuína, inevitavelmente manifesta essa realidade no mundo físico. Mas Hill foi além da teoria. Ele documentou caso após caso de homens que aplicaram esses princípios e construíram impérios financeiros. Eles não estavam apenas pensando positivo, eles estavam aplicando leis espirituais de forma prática e sistemática. Estavam usando a fé, não apenas para salvar suas almas, mas para transformar suas circunstâncias financeiras. A descoberta mais impressionante de Hill foi que esses milionários não viam conflito entre prosperidade material e crescimento espiritual. Eles entendiam que Deus criou um universo abundante e que a pobreza, na maioria dos casos, é uma violação do plano divino para a humanidade. Eles sabiam que ser próspero era uma forma de honrar o Criador e de ter mais recursos para abençoar outros. Mas você foi ensinado diferente, não foi? Você cresceu ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Essas interpretações distorcidas criaram uma barreira psicológica que mantém você preso em um ciclo de escassez que parece impossível de quebrar. Você acorda todos os dias carregando o peso de contas não pagas, sonhos adiados, oportunidades perdidas. Você trabalha duro, mas o dinheiro simplesmente não fica. Você economiza, mas sempre surge uma emergência que devora suas reservas. Você planeja, mas os planos são constantemente frustrados por circunstâncias que parecem além do seu controle. Por que isso acontece com você? Por que pessoas aparentemente menos inteligentes, menos trabalhadoras, menos honestas prosperam enquanto você luta? A resposta está na programação mental que você carrega sem perceber. Está nas crenças subconscientes que sabotam seus esforços antes mesmo que você tenha chance de prosperar. Como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você não está sendo destruído por falta de esforço ou por falta de caráter. Você está sendo limitado por falta de conhecimento sobre como a prosperidade realmente funciona, segundo os princípios divinos. Existe uma guerra invisível acontecendo na sua mente todos os dias. De um lado, estão seus sonhos de abundância, sua visão de uma vida melhor, seu desejo legítimo de prosperar. Do outro lado, estão as vozes do passado que sussurram que você não merece riqueza, que dinheiro corrompe, que pessoas prósperas são automaticamente egoístas ou desonestas. Essa batalha mental está drenando sua energia criativa. Está impedindo que você veja oportunidades que estão bem na sua frente. Está fazendo com que você auto-sabote seus próprios esforços sem perceber. Enquanto sua mente consciente busca prosperidade, sua mente subconsciente trabalha ativamente contra seus objetivos financeiros. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de reprogramar completamente essa mentalidade? E se você pudesse substituir essas crenças limitantes por verdades bíblicas sobre a abundância que tem o poder de transformar não apenas sua situação financeira, mas toda a sua vida? Deixe-me contar a história de um homem que descobriu isso da forma mais dramática possível. Em 1929, durante a Grande Depressão, um jovem empresário chamado R.G. Letourneau perdeu tudo. Sua empresa de construção faliu, suas máquinas foram confiscadas, sua família ficou sem dinheiro para comprar comida básica. Ele estava desesperado, sem perspectivas, considerando desistir de tudo. Foi nesse momento de total desespero que Letourneau tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu aplicar literalmente um princípio bíblico que havia lido, mas nunca praticado: dar o dízimo mesmo na escassez. Com as últimas moedas que tinha, ele separou 10% e entregou na igreja, mesmo sabendo que sua família precisava daquele dinheiro para comer. Mas Letourneau foi além do dízimo tradicional. Ele fez uma promessa audaciosa a Deus. Se conseguisse reconstruir sua vida financeira, ele daria não 10%, mas 90% de toda a sua renda para obras de caridade, ficando apenas com 10% para si e sua família. Era uma proposta aparentemente insana para alguém que estava quebrado. O que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica econômica convencional. Oportunidades começaram a surgir do nada, contratos apareceram de lugares inesperados, ideias inovadoras para máquinas de construção começaram a fluir na mente de Letourneau como se fossem inspirações divinas. Em menos de 5 anos, ele havia se tornado um dos homens mais ricos da América. Letourneau cumpriu sua promessa. Durante décadas, ele doou 90% de sua renda e ainda assim continuou prosperando de forma exponencial. Ele criou mais de 300 invenções, construiu um império industrial e se tornou um dos maiores filantropos da história americana. O homem que quase morreu de fome se tornou multimilionário, aplicando um princípio bíblico que a maioria das pessoas considera impossível. Essa não foi coincidência. Letourneau havia descoberto uma lei espiritual fundamental que Napoleon Hill documentou em seus estudos: a lei da reciprocidade multiplicada. Quanto mais você dá com fé genuína, mais o universo conspira para colocar abundância em suas mãos. Não é magia, é um princípio ordenado por Deus e confirmado pela experiência de milhares de pessoas prósperas.
O conceito central que Napoleon Hill descobriu e que está perfeitamente alinhado com os ensinamentos bíblicos é algo que ele chamou de mente mestra definitiva. Esse não é apenas um conceito psicológico, é um princípio espiritual profundo que explica como a verdadeira riqueza é criada. Não é apenas querer ser rico ou sonhar com dinheiro. É uma transformação completa da sua consciência que coloca você em harmonia com as leis divinas de abundância que governam o universo. Hill descobriu que todos os milionários que estudou tinham desenvolvido essa mente mestra, mesmo sem usar esse termo. Eles tinham uma clareza absoluta sobre o que queriam alcançar, tinham fé inabalável na sua capacidade de alcançar esses objetivos e, mais importante, eles agiram consistentemente de acordo com essa visão, mesmo quando as circunstâncias externas sugeriam o contrário. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não compreende. Essa mente mestra não é criada apenas pelo esforço humano. Ela é resultado de uma parceria entre sua vontade consciente e o poder divino que está disponível para todos os que buscam com sinceridade. É o que acontece quando você para de tentar criar riqueza apenas com suas próprias forças e começa a colaborar com as leis espirituais estabelecidas pelo Criador. A diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa que luta financeiramente não está na inteligência, na educação ou nas oportunidades iniciais. A diferença está na qualidade da consciência. A pessoa próspera desenvolveu uma consciência de abundância que atrai naturalmente recursos, oportunidades e pessoas que podem ajudá-la a prosperar. Essa consciência de abundância não é criada da noite para o dia. Ela é cultivada através de práticas específicas que reprogramam sua mente subconsciente para operar de acordo com os princípios de prosperidade revelados na Bíblia. Quando você domina essas práticas, você não precisa mais lutar contra a escassez. Você naturalmente atrai abundância, porque sua consciência está alinhada com as leis divinas que governam a criação de riqueza. Para entender como esse princípio funciona na prática, você precisa compreender a diferença fundamental entre duas mentalidades: a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez opera a partir do medo, da competição e da crença de que existe uma quantidade limitada de recursos no mundo. A mentalidade de abundância opera a partir da fé, da colaboração e da compreensão de que vivemos em um universo infinitamente abundante. Hill descobriu que milionários que estudou operavam consistentemente a partir da mentalidade de abundância. Eles não viam outros homens ricos como competidores, mas como evidência de que a prosperidade era possível. Eles não guardavam suas ideias com ciúmes, mas as compartilhavam livremente, sabendo que a generosidade intelectual seria recompensada com ainda mais ideias valiosas. Essa mentalidade de abundância não é apenas uma atitude positiva, é uma compreensão profunda de como Deus estruturou o universo. Quando você observa a natureza, você vê abundância em todos os lados. Uma única árvore pode produzir milhares de frutos durante sua vida. Uma única semente pode gerar uma floresta inteira. O sol brilha todos os dias sem cobrar nada. O ar que você respira é gratuito e inesgotável. A escassez, na maioria dos casos, é uma criação artificial da mente humana. É resultado de crenças limitantes que foram programadas na sua consciência através de experiências passadas, educação deficiente sobre dinheiro ou interpretações incorretas de princípios espirituais. Quando você começa a ver com os olhos da abundância divina, oportunidades aparecem onde antes você via apenas obstáculos. Hill documentou caso após caso de homens que transformaram situações aparentemente impossíveis em grandes fortunas, simplesmente mudando a qualidade dos seus pensamentos. Eles pararam de focar no que estava faltando e começaram a focar no que era possível.
Eles substituíram o medo do fracasso pela expectativa confiante do sucesso. Mas essa transformação mental requer disciplina e constância. Você não pode pensar abundância de manhã e escassez à tarde. Você não pode confessar prosperidade e depois se preocupar com contas. Você precisa desenvolver uma consciência consistente de abundância que se mantém firme independentemente das circunstâncias temporárias que você possa estar enfrentando. É um processo de renovação da mente, que está claramente descrito na Bíblia, mas que poucos aplicam de forma sistemática à área financeira das suas vidas. A história de José do Egito ilustra perfeitamente como os princípios de prosperidade funcionam mesmo nas circunstâncias mais adversas. José começou como um jovem sonhador que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Qualquer pessoa normal teria desenvolvido uma mentalidade de vítima, de amargura, de resignação à pobreza e ao sofrimento. Mas José escolheu um caminho diferente. Mesmo como escravo na casa de Potifar, ele manteve uma mentalidade de abundância. Ele trabalhou com excelência não porque era obrigado, mas porque compreendeu que a prosperidade começa com a forma como você faz qualquer tarefa, não importa quão pequena ela seja. Sua atitude de abundância fez com que tudo o que ele tocasse prosperasse. Quando foi falsamente acusado e jogado na prisão, José mais uma vez escolheu a mentalidade de abundância em vez da mentalidade de vítima. Ele se tornou útil para outros prisioneiros, interpretando sonhos e oferecendo sabedoria. Mesmo na prisão, ele continuou crescendo em sabedoria e influência, porque sua consciência estava programada para a prosperidade, não para a escassez. O que aconteceu quando Faraó precisou de alguém para interpretar seus sonhos sobre os 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez? José não apenas interpretou os sonhos, mas apresentou um plano econômico completo que salvaria o Egito e as nações vizinhas da fome. Em um único dia, ele saiu da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. José não foi promovido por sorte ou por acaso. Ele foi promovido porque havia desenvolvido uma consciência de abundância que o capacitou para ver oportunidades onde outros viam apenas problemas. Enquanto todos se preocupavam com a escassez futura, José desenvolveu um sistema que não apenas sobreviveria à crise, mas criaria ainda mais riqueza durante ela. Esta é a diferença entre uma mente programada para a escassez e uma mente programada para a abundância. A mente de escassez vê crises e se paralisa. A mente de abundância vê crises e enxerga oportunidades para criar soluções valiosas que podem gerar riqueza exponencial. José transformou uma crise nacional em uma oportunidade de acumular riqueza não apenas para si mesmo, mas para todo o Egito. Hill descobriu que os milionários modernos operavam com essa mesma mentalidade. Eles viam problemas como oportunidades disfarçadas. Quanto maior o problema, maior a oportunidade potencial de criar valor e, consequentemente, riqueza. A aplicação prática desses princípios começa com uma mudança fundamental na forma como você encara o dinheiro e o trabalho. Hill descobriu que os milionários não trabalhavam pelo dinheiro. Eles trabalhavam para criar valor. E o dinheiro era simplesmente uma consequência natural da quantidade de valor que eles criavam para outras pessoas. Essa é uma distinção crucial que a maioria das pessoas não compreende. Quando você trabalha pelo dinheiro, você está operando a partir da escassez. Você está tentando extrair valor do mundo. Quando você trabalha para criar valor, você está operando a partir da abundância. Você está adicionando algo útil ao mundo, e o mundo naturalmente recompensa essa contribuição. Hill observou que os milionários tinham desenvolvido o que ele chamou de mentalidade de serviço. Eles estavam constantemente se perguntando: como posso resolver mais problemas para mais pessoas? Como posso criar mais valor? Como posso ser mais útil? Essa mentalidade não apenas gerava riqueza, mas também criava um senso de propósito que tornava o trabalho profundamente satisfatório.
Mas existe outro elemento crucial que Hill descobriu e que está diretamente conectado aos ensinamentos bíblicos: a importância da gratidão ativa. Os milionários que ele estudou eram consistentemente gratos pelo que já tinham, mesmo quando estavam trabalhando para alcançar muito mais. Eles entendiam que a gratidão não apenas os fazia mais felizes, mas também os colocava em harmonia com as leis de abundância. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hill descobriu que essa não era apenas uma instrução espiritual, mas também um princípio prático de criação de riqueza. A gratidão genuína gera uma frequência energética que atrai mais coisas pelas quais você pode ser grato. A gratidão também liberta sua mente da armadilha da comparação destrutiva. Em vez de focar no que você não tem comparado com outras pessoas, você começa a focar na abundância que já está presente na sua vida. Essa mudança de foco libera a energia criativa, que pode ser direcionada para criar ainda mais abundância. Os milionários que Hill estudou tinham desenvolvido o hábito de começar cada dia reconhecendo especificamente as bênçãos que já possuíam: saúde, família, oportunidades, conhecimento e habilidades. Essa prática de gratidão não apenas melhorava seu estado emocional, mas também aguçava sua percepção para novas oportunidades de prosperidade. Agora você tem o conhecimento que Napoleon Hill levou 20 anos para descobrir. Você sabe que os maiores milionários da história aplicaram princípios bíblicos de prosperidade, mesmo quando não perceberam isso conscientemente. Você compreende que a verdadeira riqueza começa na mente, com uma consciência de abundância alinhada às leis divinas. A verdade é simples: Deus criou você para prosperar. Ele colocou dentro de você todos os recursos necessários para criar abundância, não apenas para você, mas para abençoar muitas outras pessoas através da sua prosperidade. Os segredos que Napoleon Hill descobriu não eram segredos novos, eram princípios eternos, que sempre estiveram disponíveis para todos os que tivessem fé suficiente para aplicá-los. Hoje você descobriu esses princípios. Agora depende de você transformá-los em realidade. Lembre-se, sua situação atual não determina seu destino futuro. José saiu da prisão para o palácio em um único dia, porque sua consciência já estava preparada para a abundância. Sua consciência pode ser transformada da mesma forma. Comece hoje. Pratique a gratidão. Desenvolva uma mentalidade de serviço. Alinhe seus pensamentos com as promessas bíblicas de prosperidade e observe como o universo começa a conspirar a seu favor. Que Deus abençoe você.